Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Este é o seu irmão em Cristo, o pastor Idelbrando, professor de EBD e Teologia da Bíblia. Sejam todos bem-vindos ao canal Relógio de Oração, canal que tem como principal propósito e objetivo trazer para você mensagem, orações e conteúdos para abençoar você e sua família. Se você é uma pessoa que gosta de conteúdos da Bíblia, estudos bíblicos, inscreva-se no canal, participe de nossas orações, acompanhe nossos conteúdos e seja você também um semeador de oração. Sendo um semeador de oração, você irá ajudar outras pessoas a serem também abençoadas. Portanto, seja um canal de bênção. Acompanhe os nossos vídeos e os nossos conteúdos. Estou passando por aqui hoje para trazer, como havia falado antes, que a cada estudo que eu fizesse, eu iria postar aqui no canal para compartilhar com todos vocês. Tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é que eu estou trazendo hoje aqui. Eu vou aproximar porque tem hora que a câmera desfoca. Colocando assim, dá para ver. Olha só, ó, o que é que tem aqui hoje. Estudo da palavra alfa e ômega na Bíblia. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, posicionar. Então, vamos lá. Acredito que dá para vocês enxergar aí. Vocês estão vendo aqui nesse quadradinho essa letra aqui parecendo uma letra A, né? Bem parecida com a nossa letra da nossa literatura, né? A nossa fonte que nós usamos aqui. E aqui também é uma outra letra que ela nos lembra um W, né? Só que essas duas letras aqui, elas são letras do alfabeto grego. Essa aqui é a letra alfa e essa aqui é a letra ômega. Essa letra aqui, que é a letra alfa, ela é a primeira letra do alfabeto grego. E essa aqui é a letra ômega, que é a última letra do alfabeto grego. Acompanhe aqui comigo. Vou colocar aqui para você ver. Tá vendo? A alfa é a primeira letra do alfabeto grego, né? Escrita com PH em grego e na nossa literatura aqui escrito com L, tá vendo? Alfa, primeira letra do alfabeto grego. Essa outra aqui, que parece um W, é o ômega, é a última letra do alfabeto grego. Então, como sempre, eu vou ler alguns versículos da Bíblia aqui, alguns versículos relacionados, né, ao conteúdo aqui do assunto, que nós vamos compartilhar aqui, e depois nós vamos voltar para aqui para fazermos alguns comentários, tá bom? Fique comigo até o final do vídeo. Se você gostar do vídeo, você deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei, ou até mesmo também se inscreve no canal para nos ajudar, para que nós possamos estar continuando postando aqui conteúdo no canal, tá bom? Então vamos ler aqui alguns versículos da Bíblia aqui. Vou colocar aqui, posicionar aqui de uma forma que dê para vocês também acompanhar. O primeiro livro da Bíblia que nós vamos ler aqui é o livro de Apocalipse, capítulo 22 e verso 13. Diz assim: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último.
Apocalipse capítulo 1, versículo 8 também está escrito assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 1 de Gênesis, e versículo 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos agora para o livro de João. Livro de João, capítulo 1 e verso 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 1 João, capítulo 2 e versículo 24, diz assim: Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer, o que desde o princípio ouvistes também, permanecerei no Filho e no Pai. Lembrando aí que todas as palavras escritas a princípio, né, que é a palavra relacionada, elas estão aí, eu deixei aqui, ó, ela tem um tracinho embaixo, tá certo? Provérbios, capítulo 9, versículo 10, está escrito assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Livro de Isaías, capítulo 41, e verso 4, que diz assim: Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Então, fizemos aí a leitura dos livros da Bíblia relacionados ao que nós vamos estar aqui compartilhando, né? Então, vamos lá. Eu falei para vocês no começo lá do vídeo, né? Que essa letra aqui é a primeira letra do alfabeto grego, que é a letra alfa. Essa outra aqui, que parece um W, ela não é um W, ela é uma letra grega, ela é a letra ômega. É a última letra do alfabeto grego. E nós vimos lá, né, os textos da Bíblia relacionados. E lá no livro do Apocalipse, o Senhor Jesus, ele disse: Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, o princípio e o fim, começo e fim, primeiro e derradeiro. É o que ele diz lá em Apocalipse. Mas na essência, né, universal da Bíblia, que nós sabemos que é o hebraico, né, que a maior porção da Bíblia ela foi escrita em hebraico. Só o Novo Testamento ele foi escrito em grego, porque até então o escriba do Novo Testamento ele foi Lucas, né? Lucas escreveu o que foi dos apóstolos, né? Mateus, Marcos, João, né? As epístolas também do apóstolo Paulo. Então Lucas ele escreveu e enviou para Teófilo e Teófilo compilou, né? Teófilo ele foi o canal de autenticidade dos escritos do Novo Testamento, né? Mas o que nós aqui chamamos de Antigo Testamento, que os judeus eles não chamam de Antigo Testamento, eles chamam de Primeira Aliança, e o Novo Testamento eles chamam de Segunda Aliança, né? E o que nós chamamos de Antigo Testamento, toda a porção do Antigo Testamento, ela foi escrita em hebraico. Na expressão idiomática aqui do Novo Testamento,
quando o nosso Senhor, ele fala, né? Eu sou o alfa e o ômega, né? Nessa época, nesses dias, a expressão idiomática que era usada para falar de algo que começa e de algo que termina, do que é o começo e do que é o fim, na expressão idiomática, era representado por essas duas letras aqui, que é a letra alfa e o ômega, que é a primeira letra do alfabeto grego, que é o alfa, e a letra final, a última letra do alfabeto grego, que é o ômega. Mas em hebraico, princípio ou começo, né, se fala Bereshit. Bereshit é o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, que é chamado de Bereshit. Bereshit significa no princípio. Quando falamos princípio ou primeiro, falamos Reshit. Ereshit. Quando incrementamos o artigo no, aqui em Reshit, passa a ser Bereshit, que é princípio, tá bom? Essas mesmas letras que nós vimos lá, elas aqui, elas estão em escrita minúscula. A fonte que elas estão aqui representadas são em fontes minúsculas. Aqui é a fonte maiúscula do alfa e do ômega, tá vendo? Grego maiúsculo, tá bom? Então, quando o Senhor Jesus, ele arrebatou João, né? E levou João para dar as visões do mundo sobrenatural, as visões celestiais, né? Ele disse a João que o que ele visse, ele escrevesse e enviasse para as igrejas da Ásia, as 7 igrejas que estão na Ásia, né? Que são aquelas igrejas citadas lá no livro de Apocalipse. E aí o Senhor falou esta palavra, ele disse, eu sou o alfa e eu sou o ômega, sou o princípio e sou o fim. Mas no hebraico, quando nós lemos lá, né, no livro de Gênesis, capítulo 1, ele fala assim, no princípio criou Deus o céu e a terra, né? A palavra, a frase em hebraico, né, ele fala Bereshit barat Elohim. Bereshit é princípio. Esse princípio, quando a Bíblia fala no princípio, está apontando para alguém, né? Quando ele fala assim, ó, no princípio, ele está apontando para alguém. Quem é este princípio aqui? Aqui em Apocalipse, o Senhor lhe diz, eu sou o alfa, o princípio. Ele diz que ele é o princípio. Se ele é o princípio, em Gênesis, que é Bereshit, no princípio, esse princípio é a pessoa de Cristo. Ele diz que ele é tanto o princípio como ele é o fim. Ou seja, ele é o começo de todas as coisas e é o final de todas as coisas. Tudo começa nele e termina nele. A obra começa nele e termina nele. Toda obra que foi feita no mundo e no universo começa nele e termina nele, né? Tanto que lá no livro de Gênesis fala, no princípio criou Deus o céu e a terra. O céu e a terra, a obra começa no céu e termina na terra, né?
Essas duas coisas, elas resultam em todo o filamento da obra de Deus. E ela começa em Cristo. E ela é norteada por Cristo. Ela é caminhada por Cristo. E ela vai terminar também em Cristo. Tudo começa nele e tudo termina nele, né? É isso que eu queria compartilhar com vocês, aí para que o vídeo não fique muito longo, mas quando você vê lá na Bíblia, né, falando princípio, começo, é Cristo. Bereshit é princípio, no princípio. Aí Cristo diz, eu sou o princípio, eu sou o começo. Então ele está dizendo que lá em Gênesis, quando o texto sagrado começa dizendo, no princípio, criou Deus. E João, no capítulo 1 também, João diz, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E João chega a dizer que todas as coisas foi feita por ele e sem ele, nada do que foi feito seria. Então, todas as vezes que você lê na Bíblia, encontrar a palavra princípio na Bíblia, essa palavra aqui, ó, princípio, ou primeiro, ou Bereshit, ou Ereshit, está se referindo a Cristo. Cristo estava no começo, no princípio, com Deus, com o Pai. Amém? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? É um estudo que eu estou fazendo aqui, mas só esse pouco conteúdo que foi compartilhado aqui já dá para você compreender uma pequena porção que é muito importante da Bíblia. Então, quando você lê lá no Apocalipse, o Senhor Jesus fala, eu sou o Alfa e o Ômega. Ele está falando que ele é o começo e o fim de todas as coisas. Alfa e Ômega é a expressão idiomática, certo? Que elas são letras representativas de um conceito de começo e de fim na Bíblia. Tá bom, queridos? Então é isso que eu queria compartilhar com você. Deus abençoe você e toda sua família, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe os nossos conteúdos, nossos vídeos. Seja você também um semeador de oração. Se você gostou dessa explicação, dê o seu like, dê o seu joinha e ajude o canal, tá bom? Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.